onde que vem o milagre? Da onde que vem o milagre? Milagre, ele vem do Senhor. Milagre, ele é composto de algo sobrenatural, extraordinário, que foge das regras da física, das leis, da natureza. O milagre acontece quando é muito mais do que fenomenal, porque chuva é fenômeno, mas quando você busca o Senhor e a terra sopra seus ventos, através da oração, quando Jesus cala o vento, cala a chuva, cala a tempestade, aí é milagre. Onde está o milagre? Hoje eu quero falar sobre milagres dentro de casa. Interessante que esse é o 9º domingo que a gente entra dentro de uma casa para falar de como Deus age em casa. Deus, ele entra na casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Deus, ele entra numa casa em Emaús para provar a sua ressurreição. Deus, ele entra na casa de Davi. Deus entra na casa de Saul. Deus entra na casa de Marta e Maria. Deus entra na casa de Zaqueu. E é interessante que os milagres acontecem dentro de casa. No templo em si, não acontece nenhum milagre. Existem os milagres periféricos. Milagre no tanque de Betesda, milagre na porta dourada ou porta formosa, milagre na sinagoga. Na sinagoga há um homem com uma mão mirrada que é curado. Na sinagoga há uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade, que é curada, mas dentro do templo não. Os milagres, eles vão sendo juntados, eles vão sendo repetidos dentro das casas. E dentro das casas existe um milagre que a gente não percebe. Está na prateleira, está dentro do quarto, está na cozinha, está dentro da geladeira. Hoje de manhã eu falei sobre o milagre dentro de um pote. Um pote meio que vazio, podia ser o pote de maionese, podia ser o tubo de mostarda, de ketchup, de molho shoyu, era um tempero. E Deus usa um tempero para fazer milagre dentro de uma casa. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem, hein? Onde, gente? Em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite, tempero. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, todos eles. Peça para o vizinho do 104, do 204, do 303, o vizinho da vila, o vizinho do outro lado da rua. Pede para todos os vizinhos vasilhas, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame azeite, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa, aí dentro de casa, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra, ela encontra em nós um solo bem fértil, afofado, mergulhado na unção do teu Espírito Santo. Queremos ouvir tua voz, Pai. Queremos ouvir o Senhor. Não queremos ficar sozinhos, perder o rumo e nos distrair. Fala conosco. Ensina-nos, Senhor Deus, a temperar a vida com fé. Ensina-nos a buscar dentro de casa uma resposta que o Senhor já entregou. Ensina-nos a buscar dentro de casa milagres que o Senhor já liberou, em nome de Jesus, amém. Vivendo em fé. É uma mulher cujo marido era um servo de Deus, um homem de Deus, e o marido andava com gente de Deus, e ela vai buscar conselho com gente de Deus. Certo dia,
a mulher de um dos discípulos dos profetas, equivale hoje a um seminarista, era um discípulo. Elias, ele transfere para Eliseu a porção dobrada do seu espírito, e Eliseu então, ele vai formar, estabelecer uma escola de discípulos, uma escola de profetas, porque sem a profecia, sem a palavra de Deus, o povo se corrompe, e ele sabe muito bem que quanto mais ele ensinar, ele sabe muito bem que quanto mais ele motivar o povo a obedecer, mais eles vão receber da bênção do Senhor. Nós temos aprendido aqui, que a gente não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás da gente. A bênção encontra você pelas costas, a bênção te alcança, a bênção te captura, quando você obedece. É por isso que a voz profética é uma voz que ela é misturada com a palavra arrependimento. Mude tua vida, mude tua história. Se você andar por caminhos de paz, você vai ser abençoado com paz. Se você semear muito, você vai colher demais. Existe uma resposta espiritual com a prática da minha vida. Existe uma resposta de bênção quando eu escolho obedecer ao Senhor. E esse homem era um discípulo, e ela vai buscar a fé no meio de gente de fé. Ela não se aconselha com gente que não crê. Essa mulher, ela tem um marido que é exemplar. É um marido que deixa um legado para ela, mas ele morreu. Meu marido, teu servo, e morreu. Ela está dizendo para ele, não era qualquer um. Não fique pensando que o destino foi cruel com ele, porque ele era qualquer um, que dava as costas para Deus, que vivia com Deus de qualquer jeito, ele se esforçava em servir, ele era o meu marido, mas mesmo assim, ele foi ficando doente, e ele serviu a Deus até o fim. O problema é que agora, fiquei eu, e fiquei meus filhos, e eu estou com um problema, eu estou colhendo uma crise, que eu não plantei, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa, nós perdemos nossos filhos dentro de casa. Ano passado, nós estabelecemos no início do ano, uma separação ministerial, organizacional, nova, e criamos uma rede chamada Gerações. Essa rede vai desde a estação maternidade, quando a mamãe está grávida, com a escola de pais. Tem gente que fez a escola de pais quando o bebê tinha 1 ano, 5 anos. Só que a partir de 6 anos, o teu filho reage diferente, você tem que passar por uma outra escola. Não adianta querer tratar o seu filho de 6 anos como se ele fosse um bebezinho. Ele vai ter 10, ele vai entrar na puberdade aos 12, e ele vai querer namorar a partir dos 17, ele vai sair de casa depois para fazer faculdade, ele vai se encontrar com os tubarões, ele vai se encontrar com as feras do campo, porque enquanto ele está dentro do Talmidinho, ele está protegido, enquanto ele está dentro da igreja, enquanto você está na igreja, escute isso, o teu filho está protegido, mas vai chegar uma hora, que ele vai começar a se comunicar com outras crianças, que têm outros valores, que têm outros princípios, e ele vai ser colocado à prova, ele vai ser colocado em dúvida, a respeito daquilo que ele aprendeu em casa, ele vai ter professores, que vão negar os princípios de Deus, que vão tentar convencer ele, e ali a gente começa a perder os nossos filhos. Nós perdemos nossos filhos, quando o vício, a droga, quer escravizar eles. Nós perdemos nossos filhos, quando eles começam a fazer alianças com outras pessoas, e começam a achar que o pai da gente, o seu pai, você, não é mais o herói que ele pensava que era. Ele começa a ver os pais como heróis de barro, que são fragilizados, são pais que exemplificam. Não fique imaginando que aquilo que você faz não vai deixar o que a gente chama de bomba de retardo. A bomba de retardo, você deve ter visto já aquela série de filme Missão Impossível. O primeiro quadro da série, chega uma mensagem para aquele espião, e depois dele passar a mensagem, ele fala assim: essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. A gente deixa bombas de trinitroglicerina para os nossos filhos. Em Lamentações, capítulo 5, verso 7, diz: os nossos pais pecaram, papai que pecou, já não existem mais,
e nós carregamos as suas maldições. Existe uma herança de desgraça, existe uma herança de bênção que você pode deixar para o teu filho. Aqui, esse pai crente, esse profeta, ele deixou uma dívida, e agora, essa mulher que perdeu o marido, ela não perdeu a fé, mas ela vai perder os filhos. Ela está vivendo uma ameaça, ela já está sozinha. O lar, ele precisa de pai e precisa de mãe. Existe um time ali que coopera, um liderando, o outro ajuntando, um cuidando, o outro nutrindo, um orando, o outro ensinando. Existe uma semeadura, mas aqui, um dos lados da casa, ele vai embora, ele morre, e aqui a orfandade, ela vai se juntar com um problema que foi tratado lá na frente. Eu não sabia. Gente, eu não sabia, chegou uma conta do cartão de crédito, eu não imaginei, eu nunca pensei, eu estou recebendo aqui uma notícia, eu estou surpreso, por quê? Porque agora essa conta vai bater na minha porta, porque agora esse problema está atingindo a minha vida. Aqui existe uma colheita de crise, e ela vai buscar então, na sabedoria, na voz profética, na voz do pastor dela. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Existe uma resposta dentro da sua casa? Existe. A gente começa a achar que a resposta está fora, que a vida dos outros é melhor, que o emprego dos outros é melhor, que a posição dele é melhor, que o ministério dele é melhor, que a vida do outro é mais suave, que a grama do vizinho é mais verde. Ah, se eu tivesse casado com outro, com outra. Ah, se meu pai também, se eu tivesse de uma família dessa, mas eu não tenho. A gente começa a achar que aquilo que Deus deu para a gente é ruim, e aquilo que o outro tem é muito melhor. O que você tem dentro de casa? Você já imaginou isso, gente? A solução dentro do pote de um tempero? Já imaginou? Dentro do pote da maionese, da mostarda? Dentro da lata de ketchup, do elefante, é Sica, o elefante mais amado do Brasil. Você lembra disso? Porque estava ali dentro daquela lata. Ela está olhando, o que você tem? Não tenho nada. A gente começa a querer reparar longe e não repara perto. A gente começa a achar que os outros é que vão resolver o problema da gente. A gente começa a achar que os outros têm mais fé que a gente. A gente começa a achar que os outros recebem, entregam oração para Deus, Deus ouve, e a gente não. O que você tem dentro de casa? Abraão era um homem que tinha uma promessa. Escute isso. Deus tem uma conversa séria com ele e fala assim: Abraão, vou fazer de você pai de nações. Isso vira piada. A mulher dele, quando ouve isso, está com 90 anos, dá risada. Ele fala assim: há alguma coisa impossível, Senhor? Só que a dúvida é algo traiçoeiro demais. Aí ele começa a pegar a promessa que Deus deu para ele e querer descartar e distribuir para os outros. A promessa é dele. Aí ele está achando que quem vai receber a promessa é o sobrinho dele, Ló, que vai morar numa cidade exuberante, linda, rica, chamada Sodoma, ao lado de Gomorra, mas uma cidade tão rica, mas tão rica, que se perdeu no pecado. Pensa uma cidade satisfeita, tem tudo. Quando a gente tem tudo, a gente não precisa de Deus. É por isso que bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o faminto, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Olha para mim, a gente está vivendo tempos que a gente está cheio de fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, não são os que dão gargalhada. Bem-aventurados os que querem pão, serão satisfeitos. É interessante que quando a gente fala de solução caseira, Abraão achou que o escravo Eliezer é que ia receber a bênção, era o servo Eliezer. Aí Deus diz: não, das tuas entranhas eu suscitarei uma descendência. E ele insiste nisso. E aí tem a escrava, a gente ministrou sobre ela 2 semanas atrás, a Agar.
Ele pega a promessa dele e entrega para escravo. Aqui, a promessa de Deus está virando escravo. Existe uma solução que está nos teus olhos. A gente quer olhar, enxergar longe, mas Deus fala assim: espera aí, repara no que está perto. Essa mulher está sem saída. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela não vê valor naquilo que ela tem, não vê. Ela não enxerga aquilo que ela tem como a solução. Você acha que o profeta vai vir de outro lugar, mas ele está dentro da tua casa. É aquele menininho que está, aquele menininho bagunceiro, que você está cuidando dele. Você acha que o futuro deve ser entregue nas mãos dos outros. É interessante como a gente não reconhece profeta na sua própria casa, sabia? Seu filho não é pastor. Eu sou Juninho para minha mãe. Sou Juninho. Mãe, filho, pede para alguém orar para mim. Mãe, eu vou orar por você. Eu sou pastor. Tá bom, Juninho. Porque a gente começa a achar que a oração dentro de casa, ela não funciona. É oração fora de casa, é só oração na igreja, é só oração do pastor, é só oração do ungido. A gente não encontra valor naquilo que está do nosso lado. O que você tem? Não tenho nada, a minha fé não presta, é pequena demais. É interessante como é que o inimigo ele tem a capacidade de convencer a gente, de argumentar a gente, para dizer que a gente não presta, que a gente tem não vale. Um fato comum, aqui nós temos pastores muito experientes com libertação, é comum. A pessoa pede socorro, a gente vai atender, e aí, quando o espírito imundo manifesta numa pessoa, é comum ele tentar legitimar a presença dele. Sai, em nome de Jesus. Ele diz: não saio. Foi a mãe dela que mandou ela para mim aqui. É que ela foi consagrada, pegaram o nome dela, colocaram na boca de um defunto e sepultaram. Eu estou aqui porque pagaram, eu estou aqui porque fizeram um trabalho, porque mataram um animal. Comum isso acontecer. Ele tenta desautorizar você. Ele tenta dizer assim: não, eu estou aqui, mas eu sou legítimo. Eu estou aqui, mas eu não posso sair. Eu estou aqui, mas você não pode me expulsar. Eu estou aqui, mas você não vale. Tem que chamar o pastor da igreja. É mentira. Ele começa a dizer que o espírito que está em você é diferente do espírito que está em mim. O mesmo Deus, acredite nisso, o mesmo Deus que está em você, está aqui dentro. A mesma unção que tem em mim, ela está em você. A mesma fé que eu tenho, você tem. O mesmo Jesus que eu tenho, você tem. A mesma palavra profética que sai da minha boca, sai da sua. A mesma autoridade que Jesus conquistou na cruz, para mim, conquistou para você. Só que a gente acha que a gente não tem nada. Eu não tenho nada, pastor. Da minha casa não vai sair nada. Aí o profeta vai falar assim: então, pastor Marcos chama isso de processo. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos. Ela já tem um problema de dívida. Lembra que o credor, lembra que o Serasa, o SPC, foi na casa dela e falou: ó, como não tem garantia, eu não vou ficar no prejuízo não. Os teus filhos vão trabalhar com escravos até a dívida do seu marido ser paga. E ela vai ficar sozinha e vai perder tudo. E aqui, Deus fala algo que ela não quer ouvir. Gente, olha para mim. Às vezes não é fácil obedecer a Deus. Não. Às vezes não é fácil obedecer a Deus. Deus, Ele diz para Pedro, ele já está limpando as redes, ele ficou a noite inteira pescando, não pegou nem uma sardinha, não pegou nem um sirizinho caolho. Sabe aquele sirizinho caolho que vem sem pata, o perdedor da luta? Ele não pegou nem um camarãozinho estragado. Pedro, pega a rede e vai pescar. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, tem certeza?
Eu pesquei a noite inteira. Estou doido para ir para casa, para dormir. Meus olhos estão cheios de terra. Eu estou com a noite em claro. Pedro, pega a rede e vai lá para a área mais profunda e joga a rede. Aí Pedro diz assim, não é bom obedecer não. Eu vou falar para o senhor, é difícil. Mas sobre essa palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa, que está em Lucas capítulo número 5. É ali naquela pesca, que Pedro fala, opa, espera aí, esse homem aqui é diferente. Ele vai dizer para Deus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus pega Pedro no ombro e fala assim, filho, não tenha medo, eu farei de você um pescador de homens. Quando você vai lendo a Bíblia, e você encontra Pedro, gente, ele tinha um negócio de fé fajuta, porque ele afunda na água, ele é tagarela, ele fala aquilo que não vai cumprir, ele diz, ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes, ele tem medo da menininha. Você imaginava que Pedro ia ser Pedro? Você imaginava que Pedro ia ficar cheio do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos? Batizado no fogo do Espírito, ia pregar, e 3.000 pessoas se convertiam. Você acredita nisso? A solução estava dentro de casa, a solução estava pertinho. Ele não pega o magnata, não pega o estudioso, ele pega o pescador. Às vezes obedecer, gente, é difícil. Pega emprestado, pastor, eu já estou endividado, só quer que eu pegue emprestado para o vizinho. A vizinhança já sabe, todo mundo viu aqui, a polícia bater aqui na porta para tomar meus bens, só falta levar meus filhos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Peça e será dado, é o versículo do irmão Darcy, né, Darcy? Lucas 8, 38, Lucas 6, 38, pedir e dar-se, está vendo? Dar-se Saldanha, pedir e dar-se vos a, dai e dar-se vos a, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão a vós também. Vai lá e peça a muitos. A gente tem um Deus exuberante, nós temos um Deus generoso, só que a gente trata Ele como um Deus assim, meio mesquinho. Sabe um Deus assim, vou te dar um pouquinho, toma aqui um conta-gota, ora bastante, não orou muito não, ora mais, jejua mais, como se Deus estivesse assim, represando a bênção, como se Deus estivesse fazendo assim, um ouvido surdo, não vou te dar não. Gente, isso é mentira, gente. Existe uma resposta imediata de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então, orareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor. A gente não recebe porque a gente não pede, a gente não recebe, sabe por quê? Porque a gente vai ficando satisfeito demais. Existe um tempero milagroso que está dentro de casa, derrame daquele azeite, gosto tanto disso. Ele não fala, pega o azeite do vizinho, é o teu azeite, é a tua semente. Deus vai usar aquilo que você tem, Deus vai usar aquilo que você tem, Deus vai usar aquilo que você desprezou, aquilo que você não, isso aqui não presta. Os discípulos estão no meio de uma confusão, à tarde, à noite caindo, a multidão, gente, seguindo Jesus. Tem um lugar na Galileia, é o Monte das Bem-aventuranças, é uma concha acústica natural, é bem interessante, que você vai lá de cima assim, você prega para a turma que está lá embaixo, todo mundo ouve, é uma concha acústica natural, Deus preparou, aí Jesus pregava ali, só que nesse dia, não tinha mercadinho, não tinha McDonald's ali na Galileia, Burger King, rede de fast food, padaria, confeitaria, não tinha onde comprar, eles precisavam voltar para casa.
Aí fala Jesus, despede a multidão, eles estão com fome. Aí Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Você está doido, Jesus? 200 denários, 200 denários. 200 denários. 8 mil reais. Não vai dar para alimentar 5 mil pessoas. Aí Jesus, o que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas não vai dar não. A gente diz para Deus que não vai dar. A gente diz para Deus que a gente não vai conseguir. A gente diz para Deus que não vai ser possível. A gente diz para Deus que Deus não pode fazer com pouco. Escute isso, escute. Deus não é limitado pela nossa limitação. Deus não é limitado pela nossa falência. Deus não é limitado por aquilo que a gente não tem. Existe algo chamado fé, e a fé multiplica o pequeno e faz do humilde ficar grande. Pega daquele azeite, pega do que você tem, continua daí. Você tem algo, é isso, é o que está dentro de casa, é o teu filho, é o teu casamento, é o teu trabalho, é a obra das suas mãos, é o teu negócio, é esse ministério, vai funcionar. Não fica pegando dos outros, não empresta dos outros, é o teu, dentro de casa. Depois entra em casa, com seus filhos e fecha a porta. Gente, faz um acordo com Deus, Ele está dentro da sua casa. Entra no teu quarto, lá dentro da sua casa. Deus vai estar lá dentro do teu quarto. Vai estar. Ora em secreto. O teu Deus, que vê o secreto, te recompensa publicamente. Gente, faz uma lista dos impossíveis. Faça isso. Pare de discutir. Pare de fazer política. Pare de conspirar contra o seu marido, contra o seu líder. Ele devia fazer desse jeito. Ele devia fazer do outro jeito. Ele devia fazer. Eu ontem fui pregar lá na PIB de São Paulo. Fiquei impressionado, gente. Um prédio de 10 andares, no meio da Cracolândia. O pastor, Lobo, vem cá, me ajuda. Eu preciso que você me dê uma palavra aqui. Você trabalha muito com libertação. Um homem muito corajoso. Pastor Paulo. Ele está há 20 anos lá. E ele recebeu a igreja de um outro pastor, que é um nome da fé. Pastor Irlande. Falou, pastor, as pessoas vêm para cá. A Cracolândia, gente, está dentro da igreja. Chega pai, mãe, com o seu filho, e aí a porta da igreja está urinada. Eles fazem necessidade na porta da igreja. É gente entrando, você não quer levar teu filho naquele lugar. Então, desde a pandemia foi se instalando numa praça em frente à PIB de São Paulo. Pensa um homem assim, gente, que foi atacado. Pensa um pastor assim, que você vê que ele é novo, mas ele tem cara assim, de que ele já passou, gente, um maracujá de gaveta, mas é novo, porque ele sofreu com aquele rebanho ali, mas ele sabe que Deus deu uma bênção para ele ali naquele lugar. Aí deu uma virada no governo, aí o prefeito de São Paulo, novo, ele falou, pastor, nós oramos por isso. Primeira coisa que ele falou assim, eu vou acabar com esse lugar aqui, com essa Cracolândia. Ele fechou lá a praça, arrumou tudo, espalhou, ele está dando um jeito, ainda está feio, mas ele mostrou fotos assim que eu fiquei horrorizado. Existe algo que acontece dentro das nossas casas quando a gente ora. Ele levantou um clamor, falou, pastor, nós estamos há 1 ano clamando aqui, dentro das nossas casas, para que Deus restaure para a gente aquilo que foi perdido, para que Deus refaça aqui aquilo que a gente sempre teve aqui. Que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, vai depender de você pegar o que você tem dentro da sua casa. Ore, você vai ter resposta. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Existe algo chamado intimidade com o Criador. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. A intimidade com Deus facilita você ouvir a Deus. Eu gosto de Samuel, o profeta, porque ele ouve a Deus. Existem pelo menos três tipos de profetas na Bíblia: o Roé, o Rosé e o Nabi. São nomes em hebraico: aquele que ouve e entende, aquele que ouve e vê, mas não entende, aquele que ouve e vê e jorra.
e profetiza. Samuel não via nada, mas ele ouvia o Senhor, intimidade. Ele erra, vai lá em Belém para ungir o próximo rei de Israel. Aí ele entra na casa do Jessé, lá em Belém. Ele vai ungir o filho errado. É Abinadab, não é esse não. Ele vai ungindo os filhos, e não é esse, não é esse. Ele fala, você está olhando segundo os olhos humanos. Deus não vê como eu me vê. Deus enxerga o interior. Ele ouvia, mas não enxergava. Aqui, a gente tem que aprender a ouvir o Senhor. Isso chama-se discernimento espiritual. É uma capacidade que você tem entre separar, para separar o mal e o bem, o justo e o injusto. Aquilo que é legítimo e aquilo que é falso. Isso é discernimento. O discernimento é um julgamento muito bem feito, aplicado com inteligência, que vem do Senhor. Aqui ela descobre que é fechado em casa, na intimidade de casa, com a fé deles, é que eles vão ter um milagre. Não fique satisfeito. Ela começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas, eu gosto disso, estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. A insatisfação, ela é bíblica, a ganância não. A ganância é pecado. Mas o fato de você estar bem no seu casamento, na sua vida, com a sua saúde, não impede você de pedir mais saúde, mais bênção para o teu casamento. Deus, Ele tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Você não precisa secar. Você não precisa dizer, Deus, agora fecha a torneira que eu não quero mais. Existe uma resposta contínua de Deus, enquanto você continuar pedindo mais, traga-me mais uma. Tem gente que fala assim, só ora para casar. Ai, quero tanto casar. Aí casa, aí depois que casa, para de orar. Agora que ele vai entrar, o casamento é que santifica a gente. Você sabia disso? O casamento é sagrado. A mulher calada santifica o marido, que não é crente. O marido calado santifica a mulher, que não é crente, santifica os filhos. E aí, no momento da santidade, da santificação, para de orar, para de buscar Deus. Não, já estou satisfeito. Gente, a gente não pode parar. A gente canta aqui, o inferno não pode prevalecer. A perseguição não parou a igreja. O inferno, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A gente vai continuar caminhando. A insatisfação não é desejo de grandeza. É você saber que o Deus generoso vai te dar mais e mais e mais. Traga-me mais uma. Sabe quando isso vai parar? Quando a fé para. Deus vai aonde a gente vai. Deus vai aonde a nossa fé vai. Qual o limite do milagre? É a gente. Traga-me mais uma. Mas eles responderam, já acabaram, então o azeite parou. Tudo para quando você para de crer. Aquele homem de Mateus 17, ele diz, Jesus diz, tudo é possível que crê. Se tu podes, me ajuda com meu filho. Jesus falou, o quê? Se eu posso, tudo é possível que crê. Ele fala, ajuda-me com a minha incredulidade. Acredite nisso, a dúvida é traiçoeira. Quando você fica achando que Deus não vai fazer, e muita coisa vai colaborar, muitas palavras vão colaborar para você achar que Deus vai parar. Mas na verdade quem para é a gente. É a gente que para de trazer vasilha. É a gente que para de trazer botija. É a gente que fala assim, não, agora eu estou bem, não quero mais. Gente, sabe quem é que colhe muito? Já olhou para o irmãozinho que colhe muito? Nossa, aquele irmão ali, ele é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque ele semeia muito. Você semeia num quintal, ele semeia numa terra, ele vai juntando os hectares de terra. Agora, está pensando que é moleza? Não. Ele fica com um calo na mão. Ele trabalha de sol a sol e depois do sol. Ele não para de semear nunca. E por quê? Porque depois da colheita do feijão, ele vai botar lá, vai semear o trigo, o milho, a semente de girassol. Ele não vai esperar o próximo ano. Ele vai usar a terra. Gente, quanto mais você insistir em buscar, mais Deus vai te dar. Eu lembrei hoje de manhã,
Meu pai, eu tinha muita dificuldade em matemática, muita. Aí meu pai me comprou um livro que ele estudou, era um manual de questões de matemática, chamado Jairo Bezerra. Meu pai fez comigo ele uma vez, são mais de 1000 perguntas, mais de 1000 questões de matemática. E depois ele fez eu fazer sozinho. Gente, tudo aquilo que você insiste em fazer. Você pega aqui a menina que está na bateria, o rapaz que está no baixo, no contrabaixo. Hoje tinha um irmão cantando e tocando. Tem gente que não consegue cantar e bater palma. Já notou isso aí? Está do teu lado aí, está no louvor, ele está desritimado. Um está cantando de um lado, tem aquele irmão que está na adoração, de olho fechado, ele está cantando, está todo mundo olhando para frente, ele está todo torto, olhando para o lado. Gente, isso tudo é treinado. Você se torna um bom motorista, dirigindo bastante. Você se torna um bom professor, aprendendo e ensinando bastante. Você tem uma igreja, você tem uma célula, qualquer negócio que você tem, quanto mais você trabalha, quanto mais você semeia, mais você vai colher. Isso é uma resposta espiritual de fé. Essa mulher aqui, ela só para de receber, porque não tem mais vasilha. Enquanto tiver vasilha, tinha um ministro do STF, gente, que já morreu. Tem uma frase dele que marcou a minha vida, o nome dele era Teori Zavascki. Ele morreu num acidente aéreo, no litoral do nosso Brasil. Ele dizia o seguinte: enquanto houver bambu, tem flecha. Sabe o que ele estava dizendo? Enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar, eu tenho esperança, eu vou lutar até o fim. É isso que essa mulher ensina para a gente. Olha, não desperdice sabedoria. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Tem muita gente desperdiçando aquilo que Deus dá. Você está desperdiçando a tua saúde. Tem gente que está desperdiçando a saúde. Tem gente que está estragando a vida com aquilo que vai matar ele. Tem gente que está desperdiçando um bom casamento, sabia? Eu vejo isso. Por causa de vaidade, por causa de aborrecimento bobo, por causa de orgulho, por causa de estupidez, por causa de violência. Você está doente, está ansioso, busca o médico, busca o terapeuta. Nem tudo é demônio. Às vezes é um comprimidinho que você toma. É gente que maltrata quem ama. É gente que maltrata quem devia proteger. Tem gente que trata tão mal sua família. Eu fico vendo coisas, gente. Se não fosse irmão, irmã, se não fosse parente, pai, mãe, nunca mais ia falar. Tem gente assim que faz tanta grosseria, tanta estupidez, é cavalice mesmo, é brutal, é mau, é cruel, são palavras duras demais, que afetam a pessoa pela vida inteira. A vida inteira. Tem gente que mata, tem gente que desperdiça amor, tem gente que desperdiça oportunidade. Usa sabedoria. Aqui a gente tem ensinado vocês com sabedoria. A gente tem trabalhado e oferecido para vocês respostas com sabedoria de Deus, no college, nas mulheres, no Vale do Sal Grosso com os homens. O encontro da terceira idade é lindo aqui, tivemos lindo aqui. Nos encontros do Cá Entre Nós, no Ministério Infantil. Queridos, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar. Sábado tem um encontro aqui do jovem, você tem que vir aqui. Você tem que fazer teu filho levantar. A gente está dando uma infraestrutura, a gente está dando tudo, mas você vai ter que colaborar. No final das contas, ele vai olhar para você que é pai, que é mãe. E tem horas, gente, eu falei aqui, eu já contei para vocês. Eu lembro do meu filho fazendo quimioterapia com câncer, com 1 ano, eu lembro disso. Ele sem cabelo, com aquela carinha toda anêmica, neutropênico. Toda semana ele fazia aquela quimioterapia que arrancava dele os cabelos, parecia que tirava a vida. Ele vivia vomitando. A gente ia no culto de manhã e de noite. Fabíola levava a Tupperware para dar janta para ele lá atrás. Sem kids, sem estacionamento, sem cuidado. Gente, não tinha ar-condicionado. Você fala, por que o filho dele é pastor? Sabe por quê? Porque a gente semeou lá atrás.
Agora, se você não semeou, recupere isso. Por último, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Existe uma experiência extraordinária para a gente. Olha, cuidado com a dúvida. A dúvida vai roubar de você a obediência. Não ache que servir a Deus é caro demais. Não fique imaginando que é difícil demais obedecer a Deus. Viver sem Deus é muito pior. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando você começa a achar que Deus está pedindo demais, você começa a sonegar aquilo que é dele. Os que semeiam lágrimas colherão com alegria. Pastor, está difícil de semear. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas é a semente que traz a colheita de amanhã. Vamos encerrar. Fique em pé em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Quero abençoar a sua vida. Eu quero convidar todos os pastores aqui em cima. Os pastores aqui em cima. Vem para cá. Pastor Paulo, aqui em cima. Nós vamos orar por vocês agora. Nós vamos estender as mãos. Olha para mim. Deus falou com você aqui? Falou? Você vê uma mensagem de 7 versículos, vocês viram? Olha como é que é carregada de esperança. Olha como é que é carregada de fé. O milagre está dentro da sua casa. O milagre está numa prateleira da sua casa. O milagre está sendo desprezado. Você está olhando assim, ó, miopia. Você vê tudo longe e nada perto. Você consegue enxergar coisas boas fora de casa e não enxerga a felicidade dentro de casa. Você repara na vida dos outros e cobiça aquilo que não é seu. Esquece de valorizar aquilo que é azeite que está dentro da sua casa. Vamos orar. Eu quero convidar você. Olha o que eu vou falar. Abra uma célula na sua casa. Semana que vem, no domingo, nós vamos ter a festa encontrando as células. Decida trazer Deus para dentro da sua casa. Decida trazer uma voz profética de sabedoria para dentro da sua casa. Decida enxergar que Deus se move dentro da sua casa. Decida buscar a Deus dentro da sua casa. Decida participar disso. Você não pode ser um ritualista. Aí eu vou lá no domingo. Pega essa palavra que você recebeu hoje, transforma em vida. O que você vai fazer com o azeite que está dentro da sua casa? O que você vai fazer com as botilhas vazias? Tem milagre dentro da sua casa, sabia? Eu encontrei milagre dentro da minha casa. Não estava fora. É o teu filho. Pastor, meu filho não presta. Presta. É o teu marido, é a tua esposa, é o teu pai, é aquilo que você faz. É aqueles 5 pães e 2 peixes. É aquilo que vai funcionar. Deus não está limitado à nossa falência. Eu quero convidar todos vocês. Olha para o vizinho aí, que nem a mulher falou. A mulher não perguntou para o vizinho? Pergunta aí para o teu vizinho aí. Bora lá encher vasilha? Pergunta para ele assim. Vamos encher vasilha? Pergunta para ele. Pergunta de verdade. Pergunta, que irmã tímida. Olha aí, olha para a Fabrícia. Fabrícia, viu? Pergunta aí, Darcy, para o irmão. Vamos encher vasilha? Quem quer vasilha cheia aí, gente? Eu quero. Sai dos seus lugares, vem cá, a gente vai orar. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês, vão abençoar. Vem cá, quero chamar também o time da intercessão. Lobinha, vem cá. A intercessão vem aqui também, por favor. Todo o time da intercessão. Nós vamos cantar. Vamos orar pela vida de vocês. Do teu lugar, venha para frente. É um passo de fé. Vem encher a tua vasilha, vem encher a tua casa da presença do Senhor. Vem encher a tua casa com o Espírito Santo de Deus. Venha levar o Espírito Santo de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua história. Não basta, meu irmão. Não fique mais num lugar de acomodação, mas busque a presença do Senhor.
Diga para Deus o que você deseja, qual é o milagre. Aquela mulher disse para Deus o medo dela. Diga qual é os teus medos, onde é que você precisa de um milagre. Ela disse: eu tenho medo que vão levar os meus filhos. Qual é o teu medo? Saia do teu lugar, venha receber o teu milagre aqui na frente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estão aqui na frente homens e mulheres, Pai, famílias estão aqui, que chegaram aqui talvez nessa noite sem nada, Pai, vazios, secos dentro deles, Pai, mas nessa noite, Pai, foram banhados por esse azeite que representa o Teu Espírito Santo, que foi derramado sobre cada vida, sobre cada história aqui, sobre corações, sobre famílias, Pai. Aqui tem a ver, Pai, com o que o Senhor faz. O milagre que nós precisamos está no nosso alcance. O milagre que nós precisamos está dentro de casa, Senhor. Que possamos viver milagres dentro das nossas casas agora, Pai. Aquele filho que está longe, que volte agora, que seja um milagre. Aquele marido, aquele cônjuge que está fora de casa, que volte para casa agora. Aquela disfunção que acontece dentro das nossas casas, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Todo espírito de confusão dentro das casas agora está sendo quebrado, está sendo expulso, amarrado, mandado embora agora em nome de Jesus. Pai, precisamos de milagres, sim, queremos viver milagres, mas nós queremos a presença do Senhor. O milagre, Pai, só é possível na presença do Senhor. Então nós queremos viver algo do sobrenatural, da Tua graça, da manifestação do Teu poder, algo que nós nunca tenhamos vivido ainda dentro da nossa família, Pai. Queremos viver sobrenatural, sim, queremos viver milagres, sim, mas queremos a presença do Senhor, o que transforma vidas, o que transforma ambiente, o que transforma, Pai, a nossa dor é a presença do Senhor, somente o Senhor, Pai. Então não retires de nós o Teu Espírito, Pai, pelo contrário, que o Teu Espírito Santo tenha acesso agora a cada coração, a cada mente aqui em nome de Jesus. Como nós estamos cantando aqui, apareça, mas venha para nossa casa, venha para o nosso lar. Nós queremos Te levar para dentro da nossa casa, da nossa existência, Pai. Visita agora todos os cômodos da nossa casa, purifica, santifica, limpa, Pai, aquilo que está em desordem agora vai estar em ordem, porque o Senhor está ali, e o milagre que nós esperamos, o milagre que nós clamamos, ele vai chegar, porque o Senhor é um Deus que se inclina para o Teu povo. Deus, se inclina nessa noite aqui sobre esse povo, Deus, que chama, que invoca, que clama o Teu nome aqui nesse lugar, Pai. Abençoa, Pai, cada vida, abençoa, Pai, as nossas histórias, abençoe as nossas casas, Pai, que possamos sair daqui na companhia do Senhor, mas que o Senhor esteja na nossa casa. O Senhor já está lá, o Senhor chega primeiro, o Senhor chega antes do que nós nas nossas casas. Nós queremos viver com o Senhor todos os dias. Essa casa é Tua, a minha vida é Tua, a minha história é do Senhor, a minha família pertence ao Senhor, tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém, amém.